Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Todo mundo alegre com Jesus? Caminhando para Canaã, destino a Canaã celestial. Tem que ter fé e coragem, né? Tem que ter fé. É ou não é? Muitas vezes eu costumo dizer, Canaã é logo ali. Ali pode demorar, né? Canaã é logo ali, mas a pessoa caminha. Tem que ter fé para continuar prosseguindo. E a segunda Bíblia é pela fé que nós vamos vencer o mundo. Amém? Pela fé. O crente vive pela fé. Glória a Deus. Muitos não querem dar ouvido à voz do Senhor. As pessoas não estão se importando muito. Nós precisamos de prosseguir. Não pode desanimar. Porque a jornada é longa, mas Deus está conosco. Deus há de nos dar força, dar graça. E para nós continuar firme na fé, aguardando com paciência até a volta do Senhor. Amém? Vamos ler uns 2 versículos no livro do Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. Daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Diz, a mesa está preparada. E os convidados? Cadê os convidados? Amém? A mesa está preparada. Que nós venhamos estar preparados, não só para participar da Santa Ceia, mas que nós venhamos estar preparados, se Jesus fizer a nossa chamada nessa noite, nós venhamos estar preparados para subir. É verdade ou não é? Glória a Deus. Isso nós temos que lutar e buscar a Deus graça e força, pedir a Deus que nos ajude, que o Espírito Santo venha cada dia revelar a palavra dele para nós, que é necessário que nós venhamos. Parece que é Apocalipse que diz assim, bem-aventurado aquele que lê, não é isso? Eu acho que é Apocalipse, não sei se vocês não lembram. Bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e guardam as palavras das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então nós precisamos de ler a palavra, ler sempre a palavra de Deus, glória a Deus, e ouvir a palavra do Senhor, e pedir que o Espírito Santo nos ajude, que nós venhamos guardar ela em nosso coração, para nós não pecar contra o Senhor, porque o tempo está próximo. Glória a Deus, aleluias. 4:23, vamos ler o versículo 23. Glória a Deus, aleluias. Todos encontraram? Está escrito assim, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Vamos para sentar um pouquinho? Glória a Deus. Vamos já ver cantar aquele hino assim, eu não sei se você cantar direito, não, se dá antes de nós falar um pouquinho, aquele hino que fala assim, eu falei com o Manel que preparado, depois nós íamos até cantar juntos, né? Quem sabe o dia, né? Amém? No caminho de Emaú, 2 discípulos iam conversando a respeito de Jesus. Os 2 iam comentando, num sentimento profundo, com os olhos se lagrimando. Nisto apareceu um homem, dos 2 foi se aproximando. Aquele homem peregrino, perto dele foi chegando, cumprimentou todos os 2, os 3 foram caminhando, e aqueles 2 discípulos continuou conversando. Aquele homem perguntou, de quem vocês estão falando? Um daqueles 2 discípulos, para aquele homem respondeu, o Senhor não está sabendo tudo o que aconteceu. Hoje é o 3º dia que este povo judeu, por maldade e covardia, mataram o Filho de Deus. Chegando numa aldeia, para onde os discípulos iam, aquele homem despediu, mas o discípulo dizia, fica com nós esta noite, porque já terminou o dia. Aquele homem ali entrou, lá naquele
naquela moradia. Foi no partir do pão que o milagre aconteceu. No rosto daquele homem uma luz resplandeceu. Foi então que os discípulos, foi então que reconheceu que aquele homem era Jesus e ele desapareceu. Amém? É assim que acontece. Amém? Estou aprendendo, devagarzinho nós vamos aprender, né? Em nome de Jesus, para nós louvar o Senhor. Sei que graças a Deus preparou aqui alguns irmãos e irmãs que tem prazer, faz a obra de Deus com alegria e prazer. Quando está louvando de coração. Para louvar, todo mundo vai louvar o Senhor. Amém? E o que a Bíblia diz assim: que farei? Orarei com espírito, mas orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas cantarei com entendimento. Na hora de nós cantar, vamos todo mundo louvar. Na hora de estudar a palavra de Deus, todo mundo estudando a palavra do Senhor. Na hora de orar, todo mundo orando, juntos, unidos, numa mesma fé, numa mesma esperança, no mesmo pensamento. E nós fazendo assim, Deus estará conosco. E o Senhor há de nos fortalecer na fé, para que nós venhamos ficar firmes até o dia que o Senhor voltar. Glória a Deus, porque o cristão é preciso de permanecer numa marcha, que ele consegue prosseguir. Amém? Quando o povo de Israel, Deus tirou o povo do Egito, na hora que eles estavam encurralados, de um lado rochedo, do outro lado rochedo, na frente está o Mar Vermelho. Não é fácil não, mano. Nem já pensou? Pensa se a pessoa não tiver na fé mesmo, não são de Deus mesmo. Olha para um lado rochedo, olha para o outro rochedo. Atrás os inimigos estão chegando e eles não têm misericórdia. Na frente está o Mar Vermelho. Mas Moisés, na fé, fala com Deus, o Senhor fala com ele: diga ao povo que marche. Diga para o povo que marche. A ordem é marchar. Uma marcha de acordo com a palavra do Senhor. Nós temos que estar num ritmo que as crianças conseguem nos acompanhar. É verdade ou não é? Lá tem uma passagem na Bíblia, no Antigo Testamento, que fala que de acordo com os passos de um boi, de um animal, firme, amém? Firme, de acordo com as coisas que todo mundo vai junto. Porque o inimigo quer de alguma forma nos parar. Tenta de todas as maneiras. Glória a Deus, você pode ver que o faraó tentou fazer várias propostas para Moisés, que aparentemente, se a gente pensar na mente humana, parece que tinha sentido. Não é isso? Primeira coisa, ele falou: já que vocês querem adorar a Deus, vocês podem, não há necessidade de você sair do Egito. Vocês podem adorar a Deus no Egito mesmo. Não há necessidade de você sair do Egito. Quer dizer, seria no caso alguém falar com nós: vocês podem servir a Deus sem passar para crente. É verdade, não é? Depois ele diz assim: já que vocês querem ir mesmo, não vai muito longe. Não é assim que ele falou? Não vai muito longe. Podemos entender o seguinte: já que você vai para servir a Deus, não se você é crente fanático. Vai, mas pega mais leve, vai mais devagar, não é isso? Amém? Depois ele diz: já que vocês quer andar 3 dias, quer servir a Deus mesmo, vai somente os adultos. Deixa as crianças. Porque ele sabia, quer dizer, vocês estão indo para o deserto, gente. Não dá a entender que pela mente humana parece ter sentido? Vocês estão indo para o deserto. Vai só os adultos, deixa as crianças. Porque sabia, se ficassem as crianças, eles iam voltar. Ou então depois a obra ia parar, porque a gente vai orando a Deus, vai envelhecendo, os jovens, os adolescentes, as crianças vão chegando e vão prosseguindo com a obra. Depois ele diz: já que vocês querem ir levar as crianças, deixa o gado. Vai só vocês e deixa o gado. Aí Moisés disse: não. Nós vamos andar 3 dias para prestar um culto a Deus. Nós vamos louvar, vamos longe mesmo, vamos servir o Senhor mesmo. Vai as crianças, vai os animais, não vai ficar nenhuma unha. Vai todo mundo, e nós vamos. Glória a Deus. Assim é, vai todo mundo, não vai ficar nenhuma unha.
Vai todo mundo. Então, povo de Deus, vamos caminhando, servindo a Deus nessa marcha firme, na esperança da nossa vitória, em nome de Jesus, na esperança da nossa vitória. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Jesus! O texto que acabamos de ler, um texto muito maravilhoso. O texto começa dizendo: mas a hora vem, e agora é. A hora vem, e agora é a hora. Como lá em Hebreus está dizendo, né? Se hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Se hoje ouvir a voz do Senhor, bendito seja o nome. Irmãos, o nosso erro, muitas das vezes, que a gente muitas vezes acha que a gente sempre vai ter uma outra oportunidade. Não é isso? Muitas vezes a pessoa ele não se decide a vida dele com Deus, ele acha que sempre vai ter uma outra oportunidade. Talvez tenha algumas pessoas, mas talvez não. Por isso que a palavra diz assim: se hoje a gente tem que pedir a Deus graça, dá força para a gente, para se há alguma coisa que eu preciso consertar, mudar, que seja agora. Se eu preciso pedir perdão ao Senhor, é agora. Se eu preciso preparar minha vida, estamos, como diz, vivendo o dia de hoje, como se Jesus voltasse amanhã. Porque, veja bem, se nós tivéssemos a certeza absoluta que o Senhor ia voltar amanhã, irmãos, capaz que nós nem dormíamos essa noite. A gente passava a noite toda orando. Não é isso? Se tivesse aquela certeza que Jesus ia voltar amanhã, a gente ia passar a noite toda orando. Não ia. Consagrando, buscando mais, para encontrar com o Rei, com o Senhor. Porque a Bíblia fala que o Senhor é tão puro. Deus é tão puro, que os seus olhos não podem ver o mal. É santo. É santo. Quer dizer, a gente tem agora, como a gente não tem a certeza, né? O dia, a Bíblia fala que ele vem, ele está vindo, mas de qualquer hora aparece. Mas pode ser hoje, ou pode demorar muito tempo ainda. Porque a contagem do Senhor não é igual à nossa contagem. Pode demorar muitos anos ainda, mas pode voltar nessa noite. Ou pode nos levar algum de nós, individual. E como é que está a nossa vida? Estamos bem? Glória a Deus. Você pode ver que aquelas 10 virgens, as 5 que era prudente, ela tinha azeite na lâmpada, e tinha, mesmo elas também dormiu também. Não é isso? Mas elas tinham azeite na lâmpada e tinha azeite de reserva. Tem dia que eu fico pensando assim, a minha vida, meu Deus, será que eu estou tendo azeite pelo menos na lâmpada? Será como é que está a minha vida na presença do Senhor? Azeite pelo menos na lâmpada para permanecer acesa. Que as 10 virgens, as 5 virgens, elas tinham azeite na lâmpada, era vigilante. Glória a Deus, ela tinha azeite na lâmpada e tinha de reserva. Quer dizer, se tardar, se demorar mais, tem condições. E nós é um exemplo para nós que nós devemos de buscar. Porque esse texto que nós lemos aqui, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores, glória a Deus, verdadeiros adoradores, se há o verdadeiro, existe o falso. Não é verdade, não é? Se há o verdadeiro, a Bíblia diz que os verdadeiros, é o que está dizendo a palavra do Senhor, mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque glória a Deus, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Os verdadeiros adoradores. O que eu acho interessante aqui, Deus precisa de procurar alguma coisa? Hein? Deus precisa de procurar? Glória a Deus. Deus fica olhando. Onde é que estava achando? Hein? Aqui está dizendo assim, o Pai procura a tais que assim adorem. Deus não precisa de procurar, Ele está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os ruins. Está em todo lugar. Mas quando a Bíblia está dizendo assim, que o Pai procura, é porque está difícil. Não é verdade? Está difícil de encontrar. Glória a Deus. Os verdadeiros adoradores. Essa palavra é muito maravilhosa. A hora vem e agora é a hora. A hora vem. A palavra está dizendo assim.
e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Agora vem uma pergunta para a gente. Como que nós vamos discernir quem é o verdadeiro e quem é o falso? Como é que a gente consegue discernir quem é o verdadeiro e quem é o falso? Hein? Como é que é? Pela palavra. Pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Como é que a gente consegue, como é que você consegue discernir quem é o verdadeiro e quem é o falso? Deus já sabe. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor. Ele sabe todas as coisas. Daniel diz que o Senhor revela o profundo e o escondido. Ele conhece quem está em treva e com ele mora a luz. Deus sabe todas as coisas. Ninguém pega o Senhor de surpresa. Ele sabe tudo. A minha vida, o decorrer da minha vida, todos os momentos, todo segundo, o tanto que eu errei na minha vida, porque eu errei mais do que acertei. Ele sabe tudo. Glória a Deus. Agora, para a gente apresentar diante da santidade do Senhor, da pureza do Senhor, glória a Deus, nós precisamos de estar buscando, preparando cada dia. Glória a Deus. Um exemplo como é que a gente vai discernir quem é o verdadeiro, quem é o falso? Pelos frutos o conhecerei. Não é assim que a Bíblia diz? Pelos frutos o conhecerei. O fruto numa pessoa, num ser humano, a gente não consegue discernir, descobrir de um dia para o outro. É verdade ou não é? O fruto, você passa, chegar alguém perto de você, com o tempo, a convivência com a pessoa, você vai vendo se a pessoa é crente ou não é. Não é isso? Quer dizer, como vão conhecer o verdadeiro do falso? A pessoa chegou, aparentemente parece que é fogo puro. Não é assim? Eu não sei se os irmãos já contei aqui, mas certa vez chegou um senhor da igreja, e irmãos, quem estava fazendo culto, por ser conhecido de alguém lá, deu uma oportunidade para ele. E ele deu uma palavra, ele deu uma saudação, uma palavra, que quando terminou o culto, todo mundo queria receber a oração dele. Todo mundo. Você não precisa ver, todo mundo queria, porque o homem parecia que realmente era fogo puro. A Bíblia diz assim, pelo fruto conhecereis. O fruto você não consegue descobrir de um dia para o outro, é com o tempo. Quando passou uns tempos, uns dias, ele começou a cercar os irmãos em algum lugar, né, que encontrava, para pedir dinheiro. Até aí não tem muito problema, né? Pedir dinheiro. Aí nós ficamos sabendo, aí nós reunimos os irmãos na igreja e fomos fazer uma visita para ele. Você está precisando de ajuda. Ele está vindo na igreja, está precisando de ajuda, se nós pudermos, vamos dar ajuda para ele, vamos dar força para ele. Não é isso assim que tem que fazer? O cristão? Aí quando nós chegamos lá, assim, a situação, quando nós chegamos lá, o vizinho falou assim, nós batemos, não, ele não está aí não. Ele está fugindo, a polícia está atrás dele. Que ele está mexendo com o negócio de tráfico aí, ó. Tá a polícia atrás dele e ele está fugindo, está correndo da polícia. Quer dizer, aparentemente, Deus você descobre quem é. Por isso que pela palavra assim, pelo fruto conhecereis. A gente vai, de acordo, chegou uma pessoa, aparentemente, parece que está tudo bem, mas com o tempo, de acordo com a nossa caminhada com a pessoa, andar com a pessoa, a gente vai conhecendo a pessoa, se realmente a pessoa é crente, se realmente a pessoa é sincera, se realmente a pessoa é obediente ao Senhor, é com o tempo, é o que a palavra diz, pelo fruto conhecereis. Glória a Deus. Se o fruto for bom, você pode ter certeza a árvore é boa. Mas se o fruto não presta, a árvore é má. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina? Quer dizer, por isso que eu acho interessante essa passagem aqui. Glória a Deus, a hora vem. E agora é a hora. Glória a Deus. Porque entre os samaritanos e os judeus, uns falavam que naquela época, alguém falava, tem que ser no monte o lugar de adorar a Deus. O outro disse, não, em Jerusalém. Ou disse, é no monte. Aí a mulher diz, o judeu disse que tem que ser no monte, o outro disse que tem que ser em Jerusalém. Aonde nós vamos adorar? Aí Jesus disse, a hora vem, mulher, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura, glória a Deus, os verdadeiros adoradores, os pais, aqueles que realmente adoram a Ele com seriedade. E como já disse, o Senhor, Ele sabe todas as coisas, quem é sincero e quem não é. Nós conhecemos um pouco pelo fruto. Agora o Senhor já sabe. Glória a Deus. E dizer, diante do Senhor nada passa desapercebido. Glória a Deus. Tu dizer, a pessoa, diante de Deus, Ele é ou não é? Um dia desse a gente estava conversando com o irmão, falou assim, irmão, no dia do julgamento final, não vai precisar nem de o Senhor chegar e dizer, falar para a pessoa, você vai para aqui. Porque só de ter duas portas aqui inferno e céu, a pessoa chegou, está caminhando, de acordo com a vida da pessoa, já vai saber, meu lugar é aqui mesmo. Não é ou não é? Não precisa do Senhor, quer dizer, não vai acontecer, mas é mais ou menos assim. Tem duas portas, estou aqui, uma aqui, inferno e céu. O Senhor no seu trono branco. De acordo com a Bíblia, o julgamento vai ser nos ares. Não é isso? De acordo com a palavra, o julgamento do trono branco, no juízo final, vai ser nos ares. Porque está escrito que esse céu que nós chamamos de céu, a terra, vai desaparecer diante da presença do Senhor. E Deus não tem pressa do seu julgamento. Glória a Deus, é um por um. Na hora que chegar, que vê a glória do Senhor, de acordo com que tiver a vida da gente, já sabe, não dá nem para chegar perto. Meu lugar é aqui, ó. É, não é? Quer dizer, agora, quem tiver com a vida bem com o Senhor, uma vida preparada, vai saber, ele vai ter a alegria de chegar mais perto do Senhor. Glória a Deus. Igual uns tempos atrás, fui visitando a irmã, aí no hospital, os irmãos sabem que costuma, dependendo da situação que a pessoa está, e do jeito que a pessoa está, e se a pessoa, o gesto que a pessoa está fazendo, que ela tem que ficar quieta, não pode ficar mexendo, dependendo da situação, não é isso? Aí os enfermeiros chegou e amarrou o braço dela, e amarrou as pernas para ela não ficar movimentando a irmã. Aí na hora que nós chegamos lá, ela falou assim para mim, pastor, que bom que você chegou, eles estão me amarrando aqui. A hora que eu chegar na presença de Jesus, a primeira coisa que eu vou falar para ele, que eles me amarraram aqui. Entendeu? A primeira coisa que eu vou falar para Jesus, que eles me amarraram aqui. Aí, diz a pessoa, é assim. Quer dizer, a pessoa que está preparada, que, como diz a Bíblia, aquele que almeja, aguarda por esse dia, vai ter a vontade de cada dia mais e mais, de chegar o momento para nós encontrar com o Senhor, estar para sempre com Ele. Mas aquele que hoje rejeita, como diz o Evangelho de João, glória a Deus, a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, e eles amaram mais as trevas do que a luz. A verdade veio ao mundo, mas eles amaram mais a mentira do que a verdade. As pessoas preferem mais a mentira do que a verdade. É mais fácil de se lidar muitas das vezes com a mentira, só que não vai longe. As pessoas, mas a verdade é Jesus. As pessoas preferem viver no mundanismo do que servir a Deus, porque para servir a Deus tem que renunciar a alguma coisa. É verdade? É o que não é que Jesus falou? Se alguém quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Glória a Deus. Então muitas vezes o batido que nós estamos vivendo nesse mundão de hoje. As pessoas querem estar na igreja, algumas pessoas querem servir a Deus, mas não querem servir totalmente, de se entregar nas mãos do Senhor. E o Evangelho de Jesus é esse. Se alguém quiser, não é obrigado. Você pode ver que Jesus não obriga ninguém. Se alguém quiser vir após mim. Tem um lugar que fala assim, tem uma passagem também que fala um versículo semelhante, né? No último dia, no grande dia da festa, Jesus colocou de pé e exclamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão no seu interior. Em Apocalipse diz assim, o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem tem sede, vem. Quem quiser, toma de graça da água da vida. Isto é, quem quiser. O convite está sendo feito para todo mundo. O Evangelho está sendo anunciado para todo mundo. Glória a Deus. Igual o Senhor está dizendo, se alguém quiser.
Glória a Deus. Vinha após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Glória a Deus. Eu acho interessante aquela passagem quando João diz assim: filhinho, dá-me teu coração. Porque parece que dá na expressão que ele fala, dá para você ver o amor, que é considerado como o profeta, o apóstolo do amor, né? Dá para ver a expressão do amor. Filhinho, dá-me teu coração. Quer dizer, parece que não está obrigando, está pedindo assim, mas como diz, não dá não, para você ver. É verdade, né? Está pedindo, filhinho, dá-me teu coração. Quer dizer, dá a entender o seguinte: se você não quiser dar, fica do jeito que está e vai. Só que não dá para ver não. Glória a Deus, porque está chegando o momento. Glória a Deus. Por isso que a palavra está dizendo, chegou a hora e agora é a hora. Que os verdadeiros, como diz, se tem os verdadeiros, porque tem os falsos. A hora é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Que Deus nos ajude, irmão. Que Deus nos dê força. Que Deus nos dê cada dia graça para nós continuar nessa marcha, caminhando firme, não olhando nem para a direita e nem para a esquerda. Glória a Deus, porque parece que Isaías tem uma passagem que fala sobre isso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, que uma palavra está por detrás de ti dizendo, a palavra está por detrás de ti dizendo, esse é o caminho. Os teus ouvidos, o versículo fala assim, os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti dizendo, esse é o caminho. Andai nele, sem desviardes, nem para a direita e nem para a esquerda. É ficar firme, firme com Cristo. Porque se nós não ficarmos firmes, irmão, muitas vezes pessoas estão deixando a Cristo, deixando a igreja, estão sendo frustrados. Outros sendo decepcionados, começa a apoiar em fulano de tal, vai, depois acontece coisa, a pessoa fica decepcionada. E muitas vezes a pessoa a pessoa desanima, porque chegou e ofereceu tanta coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer em sua vida, e muitas vezes não acontece. E a pessoa, como diz, é frustração. Agora, se nós estivermos olhando para Cristo, servindo a Deus, olhando para Jesus, vem lutas, vem problemas, vem dificuldade, mas nós vamos firme. Glória a Deus, Deus está conosco. Nós vamos caminhar firme nessa caminhada. Deus estará conosco e nós vamos chegar no final vitoriosos em nome de Jesus. Glória a Deus, porque o Senhor é o Deus sustentador. É Ele que sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Deus é quem sustenta a nossa vida. Se nós estivermos procurando, se nós estivermos se esforçando, glória a Deus, Ele estará conosco. Glória a Deus, como diz a palavra do Senhor, Deus estará conosco enquanto nós estivermos com Ele. Mas se nós deixar Ele, a Bíblia diz que Ele também nos deixará. Podemos compararmos assim, o Senhor está com a mão estendida. Deus não tira a mão de cima de nós. O Senhor está com a mão estendida. Deus não tira a mão de cima de nós. Agora, muitas vezes é nós que saímos. Se nós sairmos debaixo da proteção divina, você pode ter certeza, estamos correndo um grande perigo. Porque o ladrão, que Jesus falou, o ladrão não vem, senão matar, roubar e destruir. O ladrão, o diabo, quando ele consegue pegar, irmãos, todo mundo aqui sabe disso. O diabo, quando ele consegue pegar, ele não é um leão, mas a Bíblia diz que ele está ao derredor como um leão, procurando quem pode tragar-se. Já pensou a fúria do inimigo? Quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais Pedro diz, Satanás está como um leão, ao derredor, procurando quem pode tragar, e quem ele consegue colocar a mão. É o que Jesus falou, ele rouba, mata e destrói. Matar, roubar e destruir. Ele veio para fazer isso. Só que se nós estivermos
Como diz Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nós estaremos, se nós estivermos, não é para todo mundo não, é aquele que está na sombra do Onipotente, é aquele que está debaixo das mãos do Senhor. Deus está cuidando, Deus há de cuidar, mas nós não podemos sair debaixo das mãos do Senhor. Glória a Deus, porque está escrito, Isaías 59, eis que a mão do Senhor não tem encolhida. Existe uma mãozinha que alguém costuma ter carregado até no pescoço, uma mãozinha fechadinha, com a correntinha no pescoço, mexe aquela mãozinha, figa, aquilo é a mãozinha, ó, isso é a mão do capeta, do demônio, é ou não é? Porque está escrito na Bíblia, a mão do Senhor não está encolhida. A mão do nosso Deus, os teus ouvidos não estão agravados, para que não possa nos ouvir. Glória a Deus. Agora, a Bíblia fala que o nosso pecado que faz a nossa separação. Muitas vezes a gente dobra o joelho, está precisando consertar com Deus, a gente ora, não está sentindo nada, uma fraqueza, dizendo, não quer nada, pai, uma barreira está impedindo. É hora da gente reunir, como os irmãos sempre falam aqui, uma oração do conserto. Falar com Deus, meu Deus, se eu preciso consertar alguma coisa, me perdoa, tem misericórdia de mim, porque eu errei mais uma vez, me ajuda. E faz um conserto, pede perdão a Deus, e toma posição, e vamos caminhando. Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus, vamos caminhando, a vitória é nossa. Lembra que o Senhor está procurando. Não precisa procurar. Deus não precisa. Mas a Bíblia diz, o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. E graças a Deus, pela bondade do Pai, pela misericórdia de Deus, Deus está segurando as nossas mãos e nós lá vamos caminhando. Irmãos, mais um mês passou. E Deus está nos dando a oportunidade de mais uma vez participar da Santa Ceia. Podemos dizer assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui muita luta, né? Tanta provação, tanta barreira, tanto impedimento. Tanta coisa aconteceu, mas graças a Deus, Deus nos deu vitória. Deus está nos dando vitória. Deus está nos ajudando. Aleluia! Glória a Deus. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É para resistir firme na fé. Enquanto Satanás está ao nosso redor, está o anjo de Deus para nos guardar, nos proteger e nos livrar de toda seta maligna. O anjo do Senhor acampam em redor daquele que o tema e livra do mal. Bendito seja Deus. Glória, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Enquanto Satanás está ao nosso redor, mais perto de nós, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, acampa em redor daqueles que o temam, e livra e guarda do mal. É Deus, é o Senhor, é o nosso Deus, irmão. É o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Santo é o Senhor dos exércitos, o Deus da glória. Vamos orar a oração do concerto? Vamos? Glória a Deus, aleluia.